Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu venho aqui para falar sobre um assunto que aconteceu comigo na lunação de Escorpião, ou seja, ontem no dia 18, e através da minha experiência contar um pouquinho o que é essa energia escorpiana, falar um pouquinho da eutanásia em animais e também falar sobre o tarô, o efeito do tarô da semana aí que eu comecei com vocês a colocar as cartas do tarô como um auxílio, como um conselho para a semana, E eu quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência ontem também com essa parte do tarô. Eu até pensei em gravar um vídeo para vocês, eu falando em frente às câmeras, mas eu não tô muito legal para isso, Porque eu perdi a minha cachorrinha de 12 anos, quase 12 anos ontem, Acabou que ela partiu ontem mesmo, no dia 18, e por isso, obviamente eu não tô legal, para ficar aparecendo. Chorei muito, passei um momento bem difícil, mas tudo bem. Eu acho que as pessoas que têm animais, esses anjinhos de pelo que eu costumo chamar, sabe o tamanho da dor, que é a perda de um animal. Bom, ontem foi o fechamento de um ciclo de 21 anos em que eu tive animais, Que eu e minha família a gente teve animais. Desde 1996 a gente optou por ter animais novamente. Teve um período que a gente ficou sem e depois voltamos a ter, E nós tivemos 2 gerações de animais. Uma foi de cocker, quando a gente morava em um apartamento, e depois quando a gente mudou para uma casa, começou o ciclo dos pastores alemães. Então eu tive no total 5 cachorros nesse período de 21 anos. Foram 2 cockers e 3 pastores, sendo que a Darra, que foi a pastora que partiu ontem, ficou com a gente quase 12 anos. Bom, mas o que aconteceu? A Darra estava com um tumor numa das tetas dela, Tava com um nódulo bem grande. Isso é muito comum em cachorras, inclusive a cocker que eu tive, a Hannah, ela teve esses nódulos, esses tumores em toda a cadeia mamária dela, e ela fez uma cirurgia e tirou tudo, É muito comum isso nas fêmeas. Só que esse nódulo nela, na Darra, cresceu muito rápido, desenvolveu muito rápido. E eu vi que ela não estava muito legal, ela estava com 11 anos e meio. Então eu decidi levá-la no nosso veterinário de anos para dar uma olhada, para investigar, para ver a possibilidade de operá-la, de tirar o nódulo, aproveitando ainda a lua minguante, a lua nova, que é bom no sentido de cirurgia. Então eu levei, mas também muito porque eu estava preocupada com a saúde dela. E chegando lá, ela fez os exames, sendo que há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, ela fez uma limpeza dentária e já tinha feito exames e estava tudo bem, Inclusive o veterinário falou que ela estava com saúde de adolescente, Então eu levei ela ontem, sábado, ao veterinário e ela ficou lá para fazer todos os exames para ver se ela estava apta a tirar o nódulo, o tumor da cadeia mamária dela. A gente levou de manhã e no meio da tarde a gente recebe uma ligação dizendo que não seria possível fazer a cirurgia nela porque ela estava com um tumor na barriga e esse tumor já tinha tomado o pâncreas, o fígado. Ela estava com a barriga muito inchada, a gente sabia disso. Ela estava incomodada, ela estava com dor, a gente sabia que tinha alguma coisa muito errada com ela. E aí disseram que o quadro dela estava muito avançado, que de alguma forma ela estava já sofrendo e que não tinha o que fazer a não ser esperar, ela partir. E que a gente poderia escolher entre deixar ela naquele estado, passando por aquele momento difícil, ou então aliviar o sofrimento dela. E é aí que eu quero entrar nesse vídeo e também sobre as cartas do tarô. Por quê? Bom, no momento que eu recebi essa ligação, foi muito difícil para mim, obviamente, ter uma notícia dessa. Eu não imaginei que eu iria levar a minha cachorra para ter um diagnóstico desse, para ter uma notícia dessa. Eu imaginei que ela devia estar com algum problema, que era só tomar um remedinho, alguma infecção, que daria tudo certo, e não um tumor na barriga, e nem que o inchaço no fígado dela estaria, inclusive, deslocando os outros órgãos, Então, foi muito chocante para mim. E aí veio o momento de conversar, sobre o sofrimento dela. Se a gente tentava manter ela aqui com remédios que não era para curar, mas simplesmente para estender a vida dela um pouco mais, ou se a gente terminava com esse sofrimento dela de alguma forma. E aí a questão da eutanásia ganhou lugar no nosso dia. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha visão a respeito da eutanásia.
Não só a minha visão, obviamente, mas também as orientações que eu recebo dos meus mentores, dos meus guias, né? Sendo que um deles já havia falado alguma coisa sobre isso para mim. Bom, naturalmente, de forma natural que eu quero dizer mesmo, os animais eles não vêm com o propósito de envelhecer, né? Isso é muito raro dentro da natureza. Quando a gente olha mesmo os animais, a gente vê que o animal que é mais fraco, a lei da selva é a lei do mais forte, né? Então um animal quando ele chega numa fase, no princípio da vida dele ali, sendo protegido pela mãe, pelos pais, depois cresce e quando passa da fase adulta e começa a envelhecer, geralmente não passa dessa fase, é raro. Isso acontece em toda a cadeia animal, porque realmente a cadeia animal ela é assim, a lei do mais forte, né? Aquele que é mais forte sobrevive. No momento que o homem começou a domesticar principalmente os cachorros, né, gatos, a gente começou a mudar um pouco a natureza desse ciclo. Por exemplo, um cachorro, quando ele envelhece, e ele não consegue buscar sua comida, tomar seu banho, ter a sua água, lutar pelo seu lugar, ele acaba morrendo. Se ele quebra uma pata, se ele se machuca, se ele pega alguma doença, se ele tem algum problema de saúde, ele não consegue se dar bem e acaba sofrendo as consequências. No momento que a gente entra para domesticar esses animais, a gente se torna responsável pela vida desses animais, a gente prolonga a vida deles. Então os animais começam a envelhecer pelas nossas mãos e a gente acaba meio que se tornando responsável por isso. A gente acaba sendo responsável no sentido de, bom, vocês estão prolongando a vida do animal. Um animal velho, doente, com uma pata quebrada, sem conseguir andar, com qualquer tipo de limitação, ele muito provavelmente iria morrer. Não sofreria, não passaria desse estágio. No momento que o homem cuida desse animal e trata ele, e dá comida, e dá água, e cuida da saúde, e dá banho, no momento que o homem passa a ter esse papel, ele é responsável por ter um certo cuidado a respeito do sofrimento ou o prolongamento de um sofrimento de um animal. Então, o que acontece com a eutanásia? A eutanásia, que é permitido em animais aqui no Brasil, é justamente isso, né? É a gente poder ter aquele poder de escolha entre o que fazer numa situação em que o animal ele está entrando num processo de sofrimento no qual ele está começando a definhar. O que a gente faz? A gente mantém esse animal vivo sofrendo ou a gente opta pelo fim do sofrimento? E esse poder que a gente tem de controlar e de cuidar e de prolongar a vida de um animal, isso é muito sério. É uma responsabilidade muito grande no momento em que o homem domesticou os animais, ele é responsável por esse animal, pelo sofrimento desse animal. Ele acaba se tornando, de certa forma, um Deus mesmo para esse animal, né? Porque é possível prolongar a vida de um animal, sim, mesmo ele sofrendo. Mas na forma natural de vida desse animal, ele não viveria, né? Ele seria o primeiro a morrer, porque a lei lá fora, a lei da selva, é a lei do mais forte. Então, um animal doente, um animal debilitado, um animal machucado e um animal velho não conseguiria viver lá fora. Então, de alguma forma, esse sofrimento dele acabaria em pouco tempo. Não teria como prolongar um sofrimento de um animal naturalmente, nas leis naturais, divinas ou não, o animal de alguma forma não passaria por um prolongamento do seu sofrimento. E aí entra essa nossa responsabilidade. Isso tem muito a ver com o signo de Escorpião, com a energia escorpiana, né? Que é esse poder e dessa alunação também, né? Se vocês não viram o vídeo que eu falei sobre a alunação, tá aí que fala um pouquinho sobre o poder, né, que a gente poderia ter, e isso chegou para mim nessa alunação. E foi aí que a gente decidiu que o melhor seria não deixar o sofrimento dela se prolongar, né, que seria muito injusto fazer isso com ela. Não teve outra saída senão optar pela eutanásia. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser o absurdo do absurdo do absurdo,
interferir nas leis naturais. Mas no momento que a gente interfere no ciclo natural dos animais, ou seja, no momento que a gente tira eles da natureza e coloca eles dentro da nossa casa e passa a domesticá-los, aí a responsabilidade passa a ser nossa. A gente está domesticando esses animais e no momento que a gente assume esse papel, a gente está assumindo o papel de Deus. Então, na hora de decidir pela morte natural do animal, a gente tem que levar em consideração que a gente prolongou a vida desse animal, que a gente deu estrutura, deu condições para esse animal viver mais. Então, nas leis naturais mesmo, ele provavelmente não estaria vivo. Então, é isso que eu quero trazer como mensagem aqui também. Bom, e sobre as cartas do tarô, eu vou colocar uma imagem aí para vocês mostrando qual as cartas saíram nesse dia, né, no dia de sábado, dia 18. E obviamente, né, na hora que tudo estava acontecendo, na hora de tomar as decisões, eu não tive nem tempo de olhar quais as cartas tinham caído para o sábado. Mas depois que a decisão foi tomada e que eu estava ali chorando, muito abalada emocionalmente, me veio na mente, como eu falei para vocês, um momento turbulento, é difícil a gente não lembrar das cartas da semana do tarô. E aí eu peguei meu celular e abri para ver quais cartas tinham caído para o sábado. E para minha surpresa estava ali o julgamento, o 2 de copas para evitar e a dama de espadas, que era uma energia que eu precisava ativar. E na hora que eu vi essas cartas eu falei, meu Deus do céu, né? Que precisão. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi o julgar, foi o decidir. Se vocês pesquisarem a carta do julgamento, vocês vão ver que tem caixões, né? Pessoas subindo para os céus, outras voltando para a terra, tem pombos brancos subindo, pombos pretos descendo. Ou seja, o julgamento nada mais é do que o final de um ciclo mesmo, né? O julgar o fim de um ciclo para o início de outro ciclo. É o julgamento mesmo. E foi isso que aconteceu. E a energia que era importante evitar era o 2 de copas. E o 2 de copas seria justamente essa parceria, esse amor, essa coisa meio egoísta, talvez, até mesmo, de ter um amor, um carinho, um companheirismo de 12 anos com a minha cachorra e eu querer manter isso, querer manter esse elo, esse vínculo com ela. E aí vem a energia que era importante ativar, que era a dama de espadas, né? Que é justamente o controlar as emoções, né? O agir de forma mais fria, de forma mais racional, e decidir, que a dama de espada é isso, ela está de alguma forma relacionada ao 3 de espadas, que é aquela carta que tem 3 espadas fincadas no coração, né? Que é quando a razão precisa estar acima das emoções. E no momento que eu vi essas cartas, e no momento que eu vi esse dia, eu falei, bom, agora é aliviar o meu coração, confiar nas minhas escolhas e seguir adiante. Claro que a rainha de copas é uma energia de corte, né? Então, assim, é uma energia elevada, uma oitava maior de todas as energias ali, dos arcanos menores, né? Então, é a sabedoria, a maturidade emocional. Então, é ter maturidade, é saber que existe a emoção, que existe a dor, que existe a perda. E isso tudo tem muito a ver com o signo de Escorpião, né? É a gente entender o processo, é a gente procurar entender que nem tudo a gente pode manter pra gente, que nem tudo tá no nosso controle. Que às vezes a gente quer controlar as coisas, manter, por exemplo, o meu desejo óbvio era que a minha cachorra estivesse aqui comigo. E eu poderia fazer isso. Eu poderia deixar que ela continuasse aqui, sofrendo com dor, mas eu estaria satisfeita com esse 2 de copas, né? Poxa, ela tá aqui, né? Eu não tô sofrendo, eu não tô dentro dela, eu não tô sentindo as dores dela, mas ela tá aqui, eu tô com ela. Eu não perdi a minha companheira de quase 12 anos, ela tá aqui, né? Eu poderia optar por isso. Seria o caminho mais fácil para mim, mas até mesmo dentro dessas escolhas, desse controle que eu poderia ter, existia um tumor. E esse tumor, mais cedo ou mais tarde, iria tirar a vida da minha cachorra. Iria fazer a minha cachorra ir embora de qualquer forma. A escolha era minha, prolongar ou não esse sofrimento dela. E aí a minha escolha foi acabar com esse sofrimento. Fincar as espadas no meu coração e com muita maturidade emocional, fazer a escolha certa. E de alguma forma foi isso que acabou ocorrendo. Então tudo isso que eu falei para vocês é com o objetivo de mostrar para vocês, por exemplo, o tarô. Mostrar para vocês que mesmo que a gente tenha um tarô, que a gente tenha astrologia, as lunações, os signos, os aspectos no céu, tudo isso
ocorrendo, de qualquer forma, se isso não estivesse ali, a gente passaria por esse processo de qualquer forma. A vida independe da gente ter esse conhecimento, de ter acesso a essas informações ou não. Ela vai acontecer de qualquer maneira. Mas quando a gente tem acesso a essas informações, quando a gente tem acesso a esses conselhos, que a gente consiga olhar, que a gente consiga perceber a mensagem, o recado, o que a gente tem para aprender por trás de tudo isso. Qual é o aprendizado que está aí? O que a gente pode pegar como conselho, como informação para crescimento? A astrologia, o tarô, essas ferramentas não estão aí para a gente ficar descobrindo o futuro, para a gente ficar adivinhando o que vai acontecer ou tomando decisões em cima daquilo que as cartas ou o céu do momento está dizendo, mas sim para a gente viver, deixar a vida levar. E quando os acontecimentos chegarem na nossa vida, é a gente olhar essas ferramentas como uma orientação e não como uma forma de decisão. Para vocês verem, a decisão ela foi tomada antes de olhar essas cartas. Mas no momento que eu fui olhar as cartas e que eu lembrei da alunação que estava acontecendo ali, foi um momento em que de alguma forma acalentou meu coração. Essas ferramentas de alguma forma mostraram para mim assim, olha, segura firme, controle as suas emoções e siga adiante. Você está na alunação de Escorpião. Perdas, finais de ciclos e início de novos ciclos estão chegando. Então, lide com isso, com sabedoria, com força, com fé, né? E foi isso que eu fiz e essa foi a mensagem que eu gostaria de passar para vocês através da minha experiência. Sei que não é um vídeo muito feliz, mas eu senti realmente no meu coração vontade de compartilhar com vocês, nessa energia escorpiana que a gente está vivendo, essa minha experiência, tá bom? Então é isso, pessoal, e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.